Você sabe o valor de uma consciência tranquila? Como você tem lidado com os seus erros? Vamos falar sobre isso. Se é a primeira vez que está aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Leonardo e hoje te convido a conhecer uma obra fantástica e nós vamos bater um papo sobre tudo que permeia. Claro que já lhe convido, tem o link aqui na descrição do vídeo sobre as redes sociais, né? Instagram, TikTok e aqui, claro, o canal do YouTube. Então se inscreva, curta esse vídeo para me ajudar, preciso muito da tua ajuda para que a gente volte a trazer outros temas relevantes aqui, tá? Hoje nós vamos falar sobre uma obra maravilhosa, escrita em 1866 por Fyodor Dostoiévski, que é um dos maiores escritores russos, né? Um dos maiores escritores mundiais da literatura, e ele sempre traz pontos que nos convida a pensar que a vida não é tão simples de se viver. O livro da vez é esse aqui, Crime e Castigo, né? Essa edição aqui da La Fonte é uma edição simples, mas você encontra no mercado variadas edições, né? Mas não pense que Crime e Castigo é só um romance policial, né? Ele não se basta nisso. Ele é um clássico da literatura porque ele vem atravessando décadas aí, nos convidando a pensar sobre esse lance da razão e da emoção, né? O que somos levados a fazer perante as dificuldades da vida. E como diz o livro, né, já bem sugestivo, crime e castigo. Então algumas coisas que eu vou comentar aqui pode ser que seja um leve spoiler, tá? Mas eu vou avisar determinada parte do livro o que é o spoiler pesado mesmo, que a gente vai comentar aqui de forma mais detalhada. Acompanhamos aqui a vida do jovem estudante Raskolnikov. Raskolnikov. Os nomes russos eles são um pouco diferentes, mas só de ouvir esse nome já me vem toda a história, né? Ele é um jovem que acredita ser superior, né? Aquele conceito de Nietzsche, né? Do homem superior, do super-homem, aquele que pensa a vida de forma diferente, que age por si, que encontra os valores morais, valores éticos da sociedade. Só que, além de tudo que a gente pode pensar sobre a gente, ainda precisa do quê? Cascalho. E ele está passando por uma dificuldade financeira grave, vivendo ali na Rússia, está passando por problemas financeiros, vive em São Petersburgo, e até que chega um dia, ele encontra uma casa de penhores, onde mora aí Ivanovina, vamos colocar assim, que é a senhora, que ela é agiota, né? Então ela penhora alguns bens, empresta algum dinheiro, e aí essa é a solução para Raskolnikov resolver o seu problema financeiro imediato. Ele entrega um relógio, que é muito importante para ele, né? E quando ele vai pegar o relógio de volta e devolver o dinheiro, ele estoura o prazo e acaba duplicando o valor para retirada do relógio, né? Essa agiotagem, galera, é muito comum, haja visto que os bancos não emprestavam crédito a qualquer um, né? Então nós temos aí o problema principal. Por mais que eu seja um homem com valores muito bem estabelecidos, por mais que eu saiba o que é certo e o que é errado nessa sociedade, como eu me comporto perante a dificuldade. Dostoiévski nos convida a pensar sobre isso porque a vida não é tão simples e tão fácil. Então, Raskolnikov é levado a cometer um grande crime para resolver o seu problema financeiro. Ah, meu Deus do céu. O cara tinha tudo para não entrar nessa. Ele sabia dos valores morais. Só que nós utilizamos aqui nessa obra de Dostoiévski, vamos trazer um pouquinho para o lado da filosofia, o utilitarismo, ou seja, o que é mais útil para um número maior de pessoas, né? O crime de Raskolnikov esbarra um pouco nisso. Por mais que seja errado, na cabeça dele, ele ainda acha que fez uma coisa boa para a sociedade. Inclusive, ali no livro, se não me engano, ele comenta alguma coisa nesse sentido, de que existem alguns seres humanos que são realmente superiores, né? Voltando a Nietzsche, o homem superior, né? O super-homem, em que algumas ações devem ser validadas, devem ser aprovadas, porque ele está num nível acima do restante da sociedade. Olha que perigo isso, né? E Dostoiévski flerta com essa ideia da gente pensar esse utilitarismo. Por mais que eu cometa um erro, por mais que eu cometa um crime, às vezes eu busco subterfúgios para justificar a minha ação. E isso é um problema. E aí, sabendo que isso que ele fez não é certo fazer, sofre. Então coloco sempre de exemplo assim, existe o burro e existe o ignorante, né? Às vezes quando você não sabe de alguma regra, alguma lei, como a coisa funciona, você é um ignorante daquele assunto. Ou seja, você não sabe que aquilo ali existia. Então, a partir desse momento que você sabe o que é certo, será cobrado por isso.
E o burro é aquele cara que, mesmo sabendo como que se faz, ele ignora. Mesmo sabendo que é errado, ele vai e faz. Isso é burrice. Ignorância é uma ausência de entender como funcionam as coisas, tá? Estou falando de modo no âmbito geral, né? E para quem sofre com as próprias ações, sabe o peso que isso tem. Aqui no caso Raskolnikov, ele comete esse crime e vira uma tortura psicológica na vida dele. Ele não consegue mais viver da forma como vivia, sofre demais, porque onde ele vai, ele lembra do que ele fez. Aí nós temos aqui o thriller policial, porque no meio da história nós temos um detetive que está quase conseguindo pegar Raskolnikov e provar que ele foi quem cometeu esse crime. Só que ele não consegue provar fisicamente que foi esse cara, então o detetive, cada conversa que ele tem com Raskolnikov, ele começa a fazer uma espécie de jogo psicológico, né? Joga algumas pistas para deixar o cara com peso na consciência. E tá funcionando, porque Raskolnikov sofre cada vez mais, a ponto até de se exilar, de querer ficar sozinho, porque realmente, né, uma consciência tranquila é onde mora a nossa paz. E aí quando você pensa o que? Eu sou livre, posso fazer o que eu quiser. É um dos plots do livro, né? Raskolnikov é livre, fez as próprias escolhas, mas será que conseguirá conviver com as consequências? Ninguém é 100% livre, até porque nós andamos com a nossa consciência, né? Então sempre nós estamos pensando se é certo ou se não é certo fazer. Não existe ninguém totalmente bom, nem ninguém totalmente mal, mas cada ação nos leva a refletir que tipo de pessoa somos. Então quando a gente fala nos tempos atuais sobre liberdade, eu sou livre, você é livre para escolher fazer o que você quiser. Não significa que as suas ações não tenham consequência. Se não tiver consequência legal, tenha uma consciência aí que vai te alfinetar todos os dias, lembrando da tua falha. E o livro fala disso não só, mas fala também de redenção, de perdão, como encontrar a paz a partir desse erro, né? Nós não podemos ser o retrato do nosso erro. O erro foi um momento impensado, mas nós temos que buscar agora a redenção, o perdão, se perdoar. Aí que está o rolê muito mais difícil, né? Porque vai martelar vários e se's, né? E se eu não tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo? E aí o Dostoiévski magistralmente traz isso na obra e nos colocando no poder no lugar do protagonista, né? A gente percebe que na cabeça do protagonista os fins justificam os meios. E aos poucos você vai percebendo que não. Um conceito mais ou menos parecido é o que acontece nas histórias em quadrinhos, né? Nos livros nos quadrinhos de super-heróis, por exemplo, em que o vilão e o mocinho, eles têm uma história muito semelhante, história de dor, história de perda, mas o que cada um escolhe fazer com isso é o que molda se você é uma pessoa boa ou se você é uma pessoa má. Agora eu vou fazer um breve comentário aqui sobre o livro com spoiler, tá? Então se você não gosta de spoiler, te convido, leia Crime e Castigo, tá disponível em todos os lugares que você procurar, tá? Tem pela internet para comprar a edição, tem provavelmente algum lugar que você consiga ler online, mas eu te convido a pensar e ler, reflita com muita atenção e sabedoria, porque esse é um livro muito rico. Tá? Daqui pra frente com spoiler, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like aí, comente o que você achou dessa indicação. Já leu algo do Dostoiévski? Literatura russa é sempre muito pesada no sentido de fazer a gente refletir a vida, então deixe aí nos comentários outras indicações. Se eu tiver lido, prometo trazer um vídeo aqui, tá bom? Vamos pro spoiler. Aí nós vamos para um lugar muito mais sombrio dessa história, né? O crime que Raskolnikov comete aqui no início do livro, ele tem consequências drásticas, né, para a vida dele, especificamente. Não necessariamente as pessoas sabem que ele cometeu esse crime. Detetive Petrovich, ele é um cara muito sábio, e ele vai cercando, mas esse cerco que ele está montando ao redor do Raskolnikov, você vê que é algo sutil, né? Porque o próprio Raskolnikov, a partir desse momento que eu tenho consciência do meu crime, que eu tenho consciência da situação em que me coloquei, eu começo a reparar no mundo outras, né, oportunidades, outras coisas que poderiam ser feitas. Então assim, Raskolnikov tem contato aqui com pessoas que passam dificuldade financeira igual ele estava passando, às vezes até pior, e elas não lidam escolhendo cometer um crime. Claro que, né, quando você lê, você vai entender que aquilo foi um crime de ódio, né, mas foi vítima, vamos colocar entre muitas aspas, vítima da circunstância, né, em que ele não tinha o que fazer. A partir do momento que eu tomei essa atitude de ir lá e assassinar alguém, a partir desse segundo assassinato que ele comete ao longo do livro, você vê que, tipo assim,
Ele pensou na hora, não pensou direito, claro, mas não tinha muita saída porque ele já tinha feito o primeiro erro, né? E aí nós vemos aqui no livro também como a gente acha que às vezes a política e a economia não são importantes para a nossa vida de forma indireta, né? A gente vê os políticos conversando sobre taxas, juros, políticas de verba, distribuição de renda, regimes econômicos, né? Ah, o país é comunista, o país é socialista, o país é liberal, o país capitalista. E a gente às vezes se isenta um pouco desse debate, se isenta um pouco de entender como funciona. E aqui Dostoiévski traz que isso impacta diretamente na nossa vida. Porque Raskolnikov tinha todo um planejamento de vida para não ter que passar por isso. O problema dele era estritamente financeiro. Se ele tivesse um pouquinho mais de condições, ele não teria feito nada disso. E o livro não se desenrolaria como se desenrolou, né? Dada a parte do livro ali que a gente fala sobre o utilitarismo, né? Muita gente pensa assim, né? Eu cometendo um crime contra uma grande instituição ou contra alguém que julga ser ruim, eu estou fazendo um favor à humanidade. Eu estou sendo uma espécie de libertário, né? Lembre-se, por exemplo, do filme do Coringa de 2018, onde ele sofre várias injustiças ali, mas ele comete 5 assassinatos ao longo do livro. E muitos defendem essa ideia de que ele fez correto. Para mudar o sistema, você precisa fazer esse tipo de coisa. E aí é onde a gente vê, né, o crime e o castigo. Porque se eu cometo esse crime, se a minha consciência fica pesada, a partir daí é a minha vida que vira um inferno, né? Pouco importa o frenesi que causou a minha ação, mas quando durmo, não consigo descansar porque não tenho uma mente tranquila. E Dostoiévski nos coloca também, né, uma crítica velada a esse lance dos seres, né, dos seres humanos que se sentem superiores ao outro, em que uma barriga com fome nos leva a nos comportar de forma igual e semelhante a qualquer outra pessoa. Então às vezes a gente vê gente que tem um pouco mais de condição financeira, estudou em melhores escolas, frequenta as melhores universidades e eles sentem que eles são superiores ao restante, aos trabalhadores, né? A quem que vem de origem mais humilde, que vive em bairros mais pobres ou comunidades, sentem-se superiores. Mas, na hora que a barriga está roncando, todo mundo se comporta igual. Fica aí a nossa reflexão. Será que sou mesmo tão superior? Tenho recursos para que a minha vida siga a partir daqui. A pirâmide de Maslow, por exemplo, estou trazendo aqui fora do livro, tá? A pirâmide de Maslow fala isso, né? Você tem os níveis ali, né? Primeiro nível da pirâmide, eu preciso ter saneamento básico, alimentação, moradia, segurança, né? Ter uma estrutura onde me deixa seguro. A partir daí, começo a pensar outras coisas, como evolução educacional, como desenvolvimento cognitivo, aceitação social, né? Prestígio social. Então, para que eu consiga chegar no topo da pirâmide, eu preciso ter uma base sólida, né? Preciso ter onde morar, o que comer, onde dormir. E aqui nós vemos no livro que não adianta. Se você foi para a pirâmide, para a parte de cima da pirâmide, mas não tem a base, você cai. E aí você tem que reconstruir tudo isso. É muito fácil para quem tem segurança falar sobre questões morais, né? Então por isso que a gente tem que ter uma base sólida para todos, para que a sociedade evolua. Eu não posso ter fome, eu não posso ter pobreza. Entende? Então quando a gente fala sobre distribuição de renda, melhores condições de compra, quando a gente reclama que o mercado está muito caro para quem tem condições de comprar. Para quem não tem condições, piorou, né? Então Dostoiévski escreveu isso lá em 1866 e isso é relevante até os dias de hoje. Se chegou até aqui, comenta aí, por gentileza, fala, terminei o vídeo. Só para eu saber que você chegou até aqui, né? Como eu falo bastante, o vídeo às vezes é um pouco menos dinâmico, às vezes as pessoas acabam saindo antes, ainda mais com essa sessãozinha extra de spoiler, né? Não deixe de seguir nas redes sociais, os próximos vídeos sempre são anunciados por lá, e eu convido você a ler a obra de Dostoiévski, assim como Tolstói, assim como Kafka, assim como Thomas Mann. Eu adoro essas obras que nos tiram um pouco do lugar de conforto para nos trazer algumas questões que às vezes a gente não pensa no dia a dia. Tá bom? Te agradeço por ter chegado até aqui. Um forte abraço, ótima leitura para você. Valeu!